Boa, pessoal, vamos lá. Dando continuidade no nosso conteúdo, vou falar sobre, a gente já falamos todas as camadas do modelo OSI, desde a aplicação, até a camada física, que foi a última. Falei sobre alguns tipos de cabeamento fibra, coaxial, par trançado. Falei características desse cabeamento, falei um pouquinho sobre rede sem fio, dei uma introdução básica e vou falar sobre agora equipamentos, tá? Então, deixa eu abrir meu slide. Falar sobre equipamentos. Quais equipamentos? Vou falar sobre placa de rede, repetidor, hub, bridge, switch, roteador, access point e gateway. São todos equipamentos. Existem mais equipamentos de rede, mas esses são os mais comuns. Tá? Mais para frente eu vou falar um pouco mais especificamente de roteador, que é um pouco mais interessante. Por quê? Porque o roteador aí, entre todos esses equipamentos, ele tem uma função super especial. Tá? Isso que é importante, eu acho super legal. Primeiro, placa de rede. O que seria uma placa de rede? É o dispositivo de hardware responsável pela comunicação de um computador em uma rede. É ele que é ligado diretamente ao meu meio físico. É a minha placa de rede. Existem vários tipos de placa de rede, como vocês estão vendo aí. Eu coloquei aqui, desse lado, coloquei aqui uma placa de rede PCI, sem fio. Coloquei no meio aí um dispositivo USB, placa de rede com barramento USB. Esse PCI, USB, PCI Express, são Thunderbolt, são tipos de barramento. Barramento é o quê? É o que vai fazer a ligação entre o meu periférico e a minha placa-mãe, através de algum barramento. Tá? Então, a placa de rede é responsável pela comunicação entre o meio físico e o nosso hardware do nosso computador. É o primeiro dispositivo que recebe esse tipo de sinal. Tá? Eu coloquei aqui o uma wireless, que é Wi-Fi, o tipo da rede é Wi-Fi, uma rede wireless, que é tudo que é sem fio. Barramento Ethernet e uma outra lá, o PCI Express, com dois tipos, duas saídas de rede. Nossa, mas para que eu vou querer duas saídas de rede? Mais para frente vocês vão entender por quê, tá bom? Então, placa de rede. Repetidor. Tem a função de interligar redes idênticas. O repetidor, ele tem a função de pegar uma rede e amplificar esse sinal, tá bom? Só que redes idênticas. Wi-Fi para Wi-Fi. Coaxial para coaxial. Par trançado para par trançado. Ele amplifica o sinal. O repetidor ele só faz isso. Exemplo, coloquei aí dois exemplos de repetidor, tá? Então um por cabo e o outro que pode ser utilizado pelo Wi-Fi. Então esses são tipos de repetidor. Só que os repetidores aí que muita empresa se dá mal. Por quê? Porque não respeita a regra de segmentação. As regras de segmentações servem para quê? Para limitar a quantidade de dispositivos de repetidores que eu posso ter na minha rede. Fui prestar um serviço uma vez, um tempo. Aí eu cheguei lá na empresa, numa pousada, no litoral norte. Aí o dono da pousada falou, não, eu coloquei aqui para pegar a internet nos todos os quartos da pousada, eram 20 quartos. Ele colocou 10 repetidores. Eu falei, por isso que não está funcionando. Ele, não, mas o sinal está ótimo. Eu falei, o sinal é uma coisa. Você conseguir trafegar os dados por esse sinal é uma outra coisa. Então, se você reduzir essa quantidade de repetidores, colocar algum outro tipo de equipamento, sua rede vai ficar melhor. Tá? Porque o repetidor ele precisa ter
Precisa ter uma quantidade mínima, dependendo do tipo da sua rede. Tá? Então, não é possível ampliar o comprimento máximo de uma rede adicionando infinitos repetidores. Eu não consigo colocar um repetidor daqui de Santos até São Paulo. Eu vou colocando repetidor. Não dá. Eu tenho que colocar algum outro equipamento que possa fazer esse tipo de amplificação e roteamento de sinal, tá bom? Então já dou até a dica. Tá? Regra Ethernet. Ele só pode conter no máximo 5 segmentos e 4 repetidores. Então ali, ó, ele só pode no máximo 4 repetidores. Regra Fast Ethernet. Né? Hoje em dia a maioria das redes são ou é Fast Ethernet ou é Giga Ethernet. Então olha o que acontece na Fast Ethernet. São mais simples, só pode permitir a ligação no máximo de 2 segmentos, pode interligar no máximo de 2 repetidores com cabeamento no máximo de 50. Então quer dizer, Fast Ethernet, você vai trabalhar ali entre 2 e 1 repetidor, e o Gigabit apenas um repetidor. Tá? Então, por exemplo, eu quero uma rede com uma velocidade de gigabit, eu não posso colocar 10, 30, 40 repetidores. Tá? Eu preciso respeitar a minha regra de segmentação. Falei da pousada, mas já aconteceu isso em escola também que eu trabalhava. O cara chegou e falou, eu coloquei repetidores para os alunos. E passava um tempo, o sinal caía. Né? Falava, opa, mas direto o sinal cai, meu roteador trava, o meu repetidor não funciona, eu preciso ficar reiniciando. É porque tinha algum problema aí na comunicação e o repetidor travava. Né? E ele reiniciava, achando que era problema no repetidor, só reiniciar que funcionava. Mas não, era problema de configuração. Tá? Hub. O Hub é um dispositivo que trabalha, né, internamente na topologia barramento e externamente na topologia estrela. Como assim? Quer dizer que internamente dentro do meu Hub, ele é assim, ó. Vou pegar aqui o meu desenho. Ó, tem o meu Hub. Né? Aí eu vou ter minhas portas de comunicação. Essas portas de comunicação, elas funcionam assim, ó, como se fosse um barramento. Tudo conectado no mesmo cabo. É o Hub. Isso é internamente. Externamente, trabalha na topologia aqui, ó. Topologia estrela. Olha lá. Aí quem olha assim fala, nossa, é uma topologia estrela, é atual. Só que internamente ele trabalha em barramento. Lembrando, qual é o problema do barramento? O barramento tem vários problemas, né? Um problema é que a quantidade, a velocidade está diretamente relacionada à quantidade de dispositivo. A velocidade de conexão está relacionada à quantidade de dispositivos conectados a ele. Quanto mais dispositivo, mais lento fica a minha rede. Tá? O Hub é um dispositivo que não é muito utilizado hoje em dia. Né? Olha aí o Hub. Olha o Hub coaxial aqui. Ó. Tudo coaxial. Ó, coaxial e Ethernet. E olha a topologia aqui. É uma topologia que é apresentável assim, estrela. Só que internamente ele é assim, ó. Eu tenho um barramento. Ele funciona assim, ó. O que tem muito, né, nesses hubs aqui? Ele tem um LED, que nós chamamos LED de colisão. O que é um LED de colisão? Quando ele está, né, passando os dados, e esses dados, alguém quer falar com um dispositivo, quer falar com outro, ao mesmo tempo, dois dispositivos, né? Então o A quer falar com o B e o C quer falar com o B também. Algum vai entrar em colisão.
Aí ele tinha um LED de colisão. Opa, o que ele tinha que fazer? Enviar de novo, Então o dispositivo, o hub, ele dava muita colisão. Tá? Problema, trabalhei muito com o hub. Tá? E comecei, né, a trabalhar bastante com rede na troca de hub para o switch, que é um outro dispositivo que eu vou falar. Tá? Bridge. Bridge interliga duas ou mais redes de meio físicos diferentes, conhecidos também como conversor de mídia. Como assim conversor de mídia? Olha o que ele faz. Na indústria, né? Falei para vocês que eu tive uma passagem pela indústria. A indústria, ela faz o seguinte, ela pega aqui meu cabo de rede de um tipo e transforma num Wi-Fi. Isso é a minha bridge. Então, dois tipos de rede diferentes. Isso se chama conversor de mídia, que também tem, que pode entrar, né, aqui, né, fibra e sair par trançado. Par trançado também pode sair, tá? É também uma bridge. Ele interliga duas ou mais redes de meio físico diferente. Meio físico, ó, cabeamento, né? Ou wireless, sem fio. Switch. O switch, como eu havia falado, é uma evolução do hub. Por quê? Porque ele trabalha na velocidade, na velocidade total. Então, um exemplo, se eu falo para ele que ele é 100 MB, todas as conexões vão ser 100 MB. E por que ele é evoluído? Porque ele tem, né, ele trabalha na topologia estrela internamente. Então, se a gente for desenhar um hub, um switch, ele é assim mais ou menos, ó. Vou pegar aqui um switch, ó. Switch. Aí eu tenho dentro dele, né, um buffer que eu ligo, ó, todas as conexões nesse buffer. Né? Aí aqui é meu computadorzinho, ó. Então aqui é meu computador. Meu computador. Meu computador. E meu computador, ó. Professor, mas como que ele trabalha internamente em Estrela? Porque ele grava, ele tem uma tabela, né, dentro desse buffer, que ele trabalha o seguinte, qual é o MAC, né, o endereço físico desse computador aqui que está ligado a essa porta. Qual é o endereço físico dessa porta? Dessa. Então, quando eu vou enviar uns dados, né, a partir do momento que eu vou mandar os dados, lá no cabeçalho dos meus dados, né, quando eu vou criar lá, vou enviar um dado para o outro, um dispositivo para o outro, o que vai acontecer? Ele vai ter um endereço MAC, aí ele já sabe para onde vai. Opa, desse computador aqui, do 1, ele já vai para o 5, direto. Por quê? Porque ele já sabe o endereço MAC dele e nos dados já vai falando qual que é o destino. Tá? O switch ele pode trabalhar em VLAN. O que é uma VLAN? Virtual Local Area Network. Eu posso criar, dependendo do switch, né, áreas, assim, ó. Opa, esses 3 computadores aqui é uma rede separada, uma rede virtual. VLAN. Esses switches são switches gerenciáveis, são switches que têm um custo um pouco maior. Tá? Olha aí os meus switches já com conversor de mídia. Olha aqui, ó, cabo de rede, cabo de fibra, igualzinho que eu mostrei para vocês, porque o switch era bem parecido com esse aqui, switch Intelbras. Tá? Switch D-Link, switch um pouco menor, switch de um rack. Olha aqui, ó, fibra, o cabo aqui, ó, que eu tirei.
Tá, ó, esse é o cabo, que é um cabo de fibra chegando no switch, tá? E ele estava chegando de um outro segmento. Roteador. Roteador, né, além da função do switch, a função dele é escolher os melhores pacotes, né? Ele escolhe o melhor caminho para os pacotes. Então, o que ele faz? O switch ele trabalha numa camada que ele o switch não, o roteador, ele trabalha numa camada que ele consegue identificar qual é o pacote que está sendo trafegado na rede. Então, eu consigo ver quais são os dados que estão. Opa, é um HTTP, é um RDP, é um FTP, né? Protocolo de aplicação. Então, eu fico sabendo qual é o protocolo de aplicação que está trafegando na minha rede. Eu escolho qual é o melhor caminho para ele chegar até um servidor, até o meu cliente. O meu roteador faz isso. E outras funções mais que mais para frente eu vou falar para vocês, tá? Então, roteador, a princípio, ele escolhe o melhor caminho para os meus pacotes. Olha aí um roteador clássico, né? Olha o que a gente aprendeu lá no início. LAN, WAN, né? Seria assim, né? Ó. Se a gente fosse tentar desenhar um dispositivo, outro dispositivo, ó. Outro dispositivo, e esse aqui seria a minha... E aqui é meu Wi-Fi. Então está aí, ó, o meu roteador, mais ou menos como que ele funciona, tá? Access Point, conhecido, né, é utilizado bastante em lojas, né, em escola também. O Access Point, ele é um dispositivo de compartilhamento de acesso através do Wi-Fi, tá? Qual é a diferença dele para o roteador, né? Ele tem uma capacidade maior de acessos simultâneo pela rede Wi-Fi do que o roteador, que ele tem outras funções, tá? Então, exemplo, se eu quero só um compartilhamento do Wi-Fi, sem saber qual é o pacote que está trafegando por ele, só quero compartilhar a internet, um access point é melhor. Agora, se eu quero controlar essa internet, colocar quais os dados que estão trafegando por ela, limitar esses dados, colocar quem tem prioridade, o roteador tem que fazer isso. É o roteador que faz isso. Tá? O Access Point interliga, na verdade, duas redes, né? Ele pega a sua rede e compartilha um ponto de acesso Wi-Fi para outros, né? Um ponto de acesso é um dispositivo que permite interligar duas redes. Em geral, o Access Point se conecta em uma rede cabeada e fornece acesso sem fio. Esta rede sem fio a esta rede para dispositivos móveis no raio de alcance do sinal de rádio, né? O rádio ou 2.4 GHz ou 5 GHz, depende do seu dispositivo. Gateway. O gateway, na verdade, ele é um conceito de utilização de algum dispositivo para interligar redes. Como assim? Se eu quero interligar a minha rede da minha empresa com a internet, eu tenho um meio de comunicação que é o meu gateway. O meu gateway ele faz a conexão entre entre a minha rede interna com a minha rede externa. Costuma ser um servidor de internet, um gateway. Né? Costuma ser um roteador, um gateway. Olha aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É um roteador. Quem está sendo um gateway? Esse cara aqui. E aqui é o meu switch, meus IPs, o meu gateway, que vai fazer, né, toda a conexão da minha rede interna, LAN, né, com a minha WAN. Tá? É o meu gateway. Tá bom? Pessoal,
Vou parar por aqui hoje. Preparei esses vídeos aí para a gente não ficar um pouco atrasado, né? Não ficar mais atrasado, né? Que a gente já está um pouquinho. Semana que vem acredito que eu termine o conteúdo, tá? Então, abraço a todos, beijo, até a próxima aula.